Olá, seja bem-vindo. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação e do entretenimento. Começamos o programa com o nosso cumprimento de praxe. Nosso cumprimento aos poderes constituídos em todas as esferas, municipal, estadual e federal, ou seja, executivo, legislativo e o judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. No programa de hoje, vamos estar falando sobre os projetos de lei que seguiram para a Câmara Municipal de Cubatão, de autoria do prefeito municipal Ademário de Oliveira, que versa sobre o Estatuto do Servidor, aposentadoria, mudanças. E para estar falando sobre isso conosco, a secretária de Gestão, Célia Ribeiro, participando do programa aqui. Logicamente, nós teríamos interatividade com os internautas, mas optamos neste programa para ouvir a secretária e explanar toda a condição de encaminhamento desses projetos, os conteúdos do projeto. Obviamente, o projeto se encontra em discussão na Câmara Municipal, onde pode ser alterado ou não. Então, depois desse nosso bate-papo com a secretária, estaremos convidando ao Legislativo para estar participando aqui e falando daquilo que pode ser aprovado ou não do projeto, como a Câmara vai receber essas PLs e de que forma acontece, então, a discussão política dentro do Legislativo. Secretária, seja bem-vinda, é um prazer ela ter conosco nesse bate-papo falando sobre esses projetos de leis polêmicos, eu diria, porém necessários. Muito obrigada pelo convite, Márcio. É um prazer estar aqui podendo conversar com o cidadão de Cubatão e expor, né, os motivos ou as motivações, né, do projeto de lei que está na Câmara Municipal encaminhado pelo prefeito Ademário. Nesse projeto, eu vou aproveitar muito o seu tempo aqui, explorar bastante o seu tempo aqui. Esse projeto, ele versa sobre condições específicas para o funcionalismo público, que trabalha desde a aposentadoria, desde o registro, o ponto para o funcionário, vamos bater cartão de ponto, funcionário, aposentadorias, alterações. Ele versa sobre algumas situações polêmicas, inclusive, e outras que precisam de um esclarecimento. Necessários projetos? Com certeza. A gente vê assim, com muita tranquilidade o encaminhamento, principalmente porque não é uma reforma do Estatuto, né? Acredito que o Estatuto necessita de uma revisão, uma vez que o Estatuto foi criado em 1959. Então, se a gente pensar em qualquer dos capítulos do Estatuto, certamente todos eles mudaram, né? Porque a sociedade mudou, porque as necessidades do governo mudaram, porque o mundo mudou, né? Desde a década de 60. Então, ele necessita de uma revisão. Mas é um projeto menor, né, que cuida de algumas questões mais pontuais, principalmente de adequação à Emenda Constitucional 103 de 2019, que fez uma reforma, não só uma reforma previdenciária, mas tratou de outros assuntos relacionados à vida do servidor público. Por exemplo, a idade mínima, né, que era uma discussão, foi bastante, né, debatida, a questão da idade mínima. Ficou só que o governo federal teve a idade mínima estabelecida e os municípios ficaram com essa lição de casa, também adequarem as suas leis e estabelecerem cada uma a idade que ela considerar necessária. Veja que não é a idade simplesmente porque quer se ter uma idade mínima, mas qual é a idade mínima necessária para dar sustentabilidade para o sistema previdenciário. Então, esse seria o ponto de partida. Então, nós podemos analisar que o ponto de partida para as mudanças, ele se baseia na condição e sobrevivência do sistema previdenciário. Em parte, sim. Em parte, da idade mínima, porque ela tem um impacto imediato. E, na verdade, isso está sendo colocado a toque de caixa porque tem um prazo para isso. Exato. Os municípios têm que se adequar, até porque até dia 3 de novembro o município tem que ter o seu regime próprio instituído, organizado, para poder iniciar com um regime de previdência complementar. Então, nós temos uma agenda que uma está amarrada à outra. Ou seja, nós precisamos constituir o Instituto, organizar os seus
suas alçadas, seus limites de competências, a sua estrutura em termos de cargos específicos e especializados para gerir previdência, porque essa é uma tendência, não é só do município de Cubatão, essa é uma tendência nacional. Todos os regimes próprios, tanto de município quanto de estados, terão que se adequar e se profissionalizar, mesmo porque eles gerem uma grande quantidade de dinheiro e gerem a vida das pessoas. Em miúdos, as pessoas, para estarem à frente das caixas, têm que ter uma competência técnica. Sim, a partir dessa... Competência técnica. Isso aí vai ser uma das mudanças, né? Inclusive, não só dos servidores que, porventura, venham a ser contratados para trabalhar na estrutura de previdência, mas também o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimentos e os seus demais dirigentes, superintendentes, diretores, todos eles terão que ter uma formação mínima voltada especificamente para a previdência. Se o município seguir a revelia em novembro, o que acarreta? O que se perde? Quais são as situações? O município perde a certidão de regularidade previdenciária e vai estar impedido de receber financiamentos, receber repasses de verbas, ou seja, o município vai ficar paralisado. Já tocou num ponto crucial. Essa certidão, temos essa certidão? Atualmente ainda existem algumas pendências na certidão de regularidade previdenciária, então o município tem dificuldade, sim, hoje, por conta... hoje um dos motivos é porque não temos uma unidade gestora organizada, né? Então hoje a Caixa de Saúde e a Previdência convivem no mesmo ambiente e a gente não especializou a condição de fazer a concessão, manutenção dos benefícios previdenciários. A questão da Caixa de Saúde e a Previdência não podem estar... Seriam descontos diferenciados e condições diferenciadas? Na verdade, são dois mundos separados, né? Uma coisa é a assistência à saúde e outra coisa é a Previdência. A Previdência ela é contributiva, ela é mutualista, ela tem outras características. A saúde optativa. A saúde, na verdade, é política social também, só que ela orbita em outro mundo, que é o mundo da assistência, né? A Previdência, por exemplo, a assistência pode ser compartilhada, né? Alguns municípios podem querer, por exemplo, subsidiar a parte da assistência à saúde. Você pode criar critérios de idade, por exemplo, ou de salários, né? Como a gente tem vários... projetos em vários órgãos públicos que ele depende, por exemplo, do salário, da idade das pessoas. A Previdência, não. A Previdência é universal, né? Ela tem que caber todo mundo, na verdade. Sim, na questão de saúde fica ambíguo o município oferecer ao funcionário uma condição ímpar e, de repente, na sua saúde pública, deficitária. Quer dizer, por isso tem que ser algo que é totalmente gerido pelo funcionário, uma condição totalmente nada com... Porque a Previdência ela tem todo um regramento, né, próprio. Então, e assim, a Previdência é renda, né? Sim. A Previdência é renda. Secretária, esse projeto chega para a Câmara, óbvio, a gente já tinha uma noção dessa discussão há um tempo já, mas ele chega já na Câmara depois de ser discutido com as classes, as representações de classes, tanto sindicatos dos professores, sindicatos dos funcionários públicos. Houve esse diálogo? Então, nós tivemos uma reunião semana passada com os sindicatos professores, né, com representantes dos sindicatos professores. Tivemos já algumas discussões com os próprios vereadores, né, e eles também estão se debruçando sobre o assunto, se posicionando em relação aos artigos, se apropriando da matéria que está sendo colocada pelo governo. Esse projeto, ele tem impacto direto na folha de pagamento, ele tem impacto direto no recurso previdenciário. Esses projetos, qual é o intuito? Ajustar aquilo que a lei determina e gera algum impacto, seja positivo ou impacto negativo na folha? Sempre que você mexe com itens, né, artigos que mexem com a vida, né, do servidor, é óbvio que ele tem impactos. Às vezes impactos positivos ou negativos sobre folha e impactos também sobre previdência. Especificamente do projeto de lei que está na Câmara, os que têm impacto sobre a previdência é o que determina a idade mínima das aposentadorias, que ficou em torno de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, mas só a partir da instituição da lei. E, lógico, tem regras transitórias também, né, de quem já está dentro do sistema atualmente. Esse tem um impacto positivo, na medida em que a reforma da Previdência ela tem um pano de fundo que é a mudança da idade da população.
né? Então, é uma mudança geopolítica, ou seja, ela é uma mudança da falando população. De longevidade, né? Então, na verdade, longevidade e natalidade. Sim. Então, os países como o Brasil, que a natalidade caiu e a longevidade aumentou, o que está acontecendo é que a gente está tendo uma pressão muito maior agora na população que tem mais de 60 anos de idade. Ou seja, e uma redução daquela parcela que a gente chama de população economicamente ativa, que é cada vez menor para sustentar, a gente chama os dois lados, né, da divisão de população. Você tem a juventude, são aqueles que vão até 15 anos, e depois você tem as pessoas acima de 60. Quem sustenta essas duas pontas? Basicamente é o pessoal que está no meio, né? Ou seja, entre 16 e 60 anos de idade. O que está acontecendo? Eu tenho uma parcela de jovem que está diminuindo. Se ela diminui, significa que a população economicamente ativa e idade ativa, ela também vai ser achatada. E na outra ponta eu tenho o envelhecimento brutal da população. Uma grande massa sendo formada em uma ponta. Sim. E uma menor massa Sim. acabando ingressando na outra. Exatamente. E aí esse desequilíbrio acontece. Pra você ter uma ideia, Márcia, a Europa ela demorou 50 anos para dobrar a população de pessoas acima de 60 anos. O Brasil vai fazer isso em menos de 20 anos. Perfeito. Nós saímos de 70 milhões em 1970, né, para 200 e poucos milhões agora, né? Então, Sim. Imagina como é que está a nossa massa. Verdade. Secretária, em relação a esse tempo de aposentadoria, nós temos duas situações, o funcionário público e o funcionário público dentro da educação. As alterações agora elas atingem a ambos, só que com idades diferenciadas. Sim, os professores mantêm a redução de 5 anos, né? De 5 anos dentro disso. Na idade e tempo de contribuição. Então, quem está faltando 2 anos para se aposentar no regime atual, com essa alteração, ele vai para uma regra de transição ou perde o direito, tem que esperar mais o tempo ainda para Não, ele vai... que, na verdade, assim, o PL não vai tratar disso ainda, das regras de transição. O PL vai tratar só da idade mínima. Então, na verdade, tem uma regra de transição porque... quem pode legislar sobre isso é o próprio município. Certo. Então, o município, a única coisa que ele está obrigado a fazer é colocar na lei orgânica do município a idade mínima. Esse está no PL. Sim. Que é a e idade essas disposições vão ser feitas depois? Só tem essa disposição. É apenas isso que está indo para a lei orgânica. Por quê? Porque só isso vai ter que constar em lei orgânica. As demais regras vão por lei complementar. Lei complementar. Isso, que não está no... Mas é o município que vai determinar ou ele vai seguir já um padrão do governo federal? Não. Então, em relação à idade mínima, o município seguiu o padrão do governo federal porque ele tem um déficit. Sim. Então, na verdade, né, a alíquota, tanto a alíquota quanto a idade mínima, para a maioria dos municípios ficou mais fácil aderir à idade mínima e à alíquota de contribuição do governo federal. Sim. Mas, para o governo criar as regras de transição, ele depende de um estudo atuarial. O que é um estudo atuarial? Ele é um estudo da massa de segurados, então é um estudo feito por um técnico chamado atuário. Ele é um técnico independente, ele é contratado, ele é um especialista da área atuarial, como é dos seguros, né? Então, por Sim. exemplo, se a pessoa vai comprar o seguro de um carro, quanto que ela vai pagar no seguro de um carro? Depende da população que está segurada, porque ela é um grupo, né? Eles dividem o risco. A Previdência também é a mesma coisa, todos dividem o risco. Então, depende da massa de segurados. Quantas pessoas, quantos dos segurados são mulheres, quantos têm acima de 50 anos, quantos têm dependentes. Então, tudo isso ele vai gerando um cálculo capaz de dizer, olha, nós ficaremos equilibrados com tanto de contribuição, com tal regra de transição. Então, quem vai dizer isso, na verdade, é o atuário, com base em todo o regramento que a Secretaria de Previdência, que é um órgão federal, construiu. Então, nessa matéria, o município ele não vai inovar nada. Ele vai pegar todo esse regramento e transformar em critérios de aposentadoria. Idade e tempo de serviço? Atualmente? Idade e tempo de contribuição, que a gente chama, né? Porque o tempo de serviço ficou lá atrás, né? Na emenda 20. Tempo de contribuição. Tempo de contribuição, porque antigamente as pessoas não contribuíam, né, para o sistema. Sim. Então, inclusive, essas pessoas que não contribuíam para o sistema também acabaram sendo acolhidas pelo regime próprio, né? Na grande maioria dos municípios. Então, mas a partir da emenda 20, é o tempo de contribuição. Então, as pessoas têm que ter idade mínima
e tempo de contribuição. Logicamente, para quem está com 1 ano, faltando 2 anos para se aposentar... Afeta muito pouco. Mas fica aquela insegurança, porque vai depender de uma lei complementar. Sim. E essa lei complementar, ela pode sair, ela tem tempo para ser encaminhado ao legislativo? Até ou o final, até novembro. Então, até novembro também. Isso. Então, o pessoal pode, é lógico, a apreensão existe. Quem está aí com os seus 49 anos e com tempo de contribuição, fica apreensivo. Porque, mas geralmente as regras de transição, elas são benéficas para quem falta muito pouco tempo, né? Na verdade, eu desconheço todas as reformas previdenciárias, né? Tanto aquelas que são estruturalistas, quanto as que são conjunturais, essas reformas mais profundas, menos, que as regras de transição não tenham sido benéficas para quem falta muito pouco tempo, para quem, inclusive assim, quem já cumpriu os requisitos, muito pouco, né? Na verdade, nada, porque quem cumpriu, é a época que você cumpriu o regramento, é da lei do período, da época que você cumpriu todos os critérios. Já que a gente está falando de aposentadoria, é peculiar no serviço público, algumas pessoas que solicitam, por tempo de serviço, solicitam aposentadoria, mas acabam permanecendo e, com isto, usufruindo do abono permanência. Dentro dessa nova concepção, dentro do que está sendo encaminhado, altera alguma coisa? O abono de permanência altera se o município alterar, né? Então tem essa ainda permanece, essa ferramenta permanece. Sim. E a questão do percentual de desconto deste abono pode ser discutido. Pode ser discutido. Mas então, não está no PL, né? Não está no PL, ou seja, pode vir depois. Isso então, depois na reforma. Na verdade, agora o único artigo que foi para a Câmara foi realmente da idade mínima, porque ela tem que ser só através da lei orgânica. 62 para mulheres, para mulheres e 65 para homens. 65 para homens. Isso no regime do funcionalismo. Para o magistério, 5 anos a menos. 62 para os homens e 57 para as mulheres. Né? Um aumento de 5 anos para o pessoal, então. É uma idade mínima que, por que agora tem essa idade mínima? Porque, na verdade, sim, o Brasil é um dos poucos países no mundo que não tem uma idade mínima para se aposentar. O critério era só tempo de serviço, né, que você falou, ou o tempo de contribuição. E agora não, quer dizer, tem que ter idade mínima por conta do principal pano de fundo, né, da reforma, que é o envelhecimento populacional. Né? O Brasil, como todos os países do mundo, está envelhecendo. A gente lembra, né, as crises da Grécia, né, que foi uma crise previdenciária, foi uma crise pública, né? Sim. Que a Europa já é um continente absolutamente afetado pelo envelhecimento da população. Perfeito. E isso tem um peso enorme na Previdência. Né? As pessoas vão trabalhar mais tempo, as pessoas vão se aposentar mais tarde, quer dizer, essa é uma tendência mundial. Né? Vão aposentar com qual idade? Né? Quer dizer, isso é uma discussão que todos os países passaram. Né? Acho que e é salutar que o Brasil tenha feito esse debate, e já fizeram muito tempo atrás. Né? Nós estamos fazendo agora, né? Perfeito. É um dos últimos a discutir a idade mínima. E assim, é sem assombro, né? Sem nenhuma... como é que a gente fala? Com muita clareza, né? De que... E o cidadão também precisa saber disso, né? Quer dizer, o custo previdenciário, ele impacta as políticas públicas. Quanto mais caro for o sistema previdenciário público, mais ele impede que os governos façam as políticas, né, de saúde, de educação, de segurança. Então, assim, não é uma coisa afastada da vida do cidadão. Né? A previdência pública tem que estar no debate, inclusive, da sociedade. Nós temos uma situação que, quando se fala de previdência pública, está se falando do servidor, que, de uma forma geral, acaba contribuindo e tocando o município naquilo que tange a administração. Sim. É lógico, tem um custo. Tem um custo para a empresa, tem um custo para o município. E há de se observar também a manutenção da qualidade de vida do servidor, né? Porque se achata demais, você acaba gerando uma condição. Nós temos direitos adquiridos, tem toda uma situação que é necessário observar. Não dá para simplesmente fazer um corte linear, né? Tem toda uma situação que tem que ser analisada. Sim. A questão das massas, como se daqui a Caixa de Previdência vai ter condições de manter aí os seus inativos, os segurados, né? daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Tem né? que manter, né? Porque, na verdade, a Previdência ela é poder-dever do Estado. Né?
É poder dever. O Estado tem a obrigação de manter a Previdência. Em geral, porque, né? Quer dizer, tanto a pública quanto a Previdência geral. A gente pode considerar como sendo uma pegadinha, né? O município tem que criar o seu sistema previdenciário. O governo federal já existia, o INSS já existia. Era uma adequação. Criou-se uma outra situação que o município agora tem que arcar. E no seu orçamento tem que estar constando isso. Sim, mas você percebe que primeiro se ampliou e essa obrigação foi para os municípios e estados que puderam criar as suas previdências, né, a partir de 98. Tem previdência até mais antiga, né, antes disso, sim, mas isso foi instituído e a vida do servidor ficava ali num limbo, né, porque ele não, se ele não fosse do regime próprio, ele não podia ter os direitos e os benefícios de um servidor público, né, se ele fosse seletista, né? Inclusive os próprios tribunais de contas apontavam, faziam notificações, né, de que, na verdade, os servidores não teriam direito, por exemplo, a incorporações, né, aos anuênios, os quinquênios, né? Então existia esse limbo também. Então os municípios, na verdade, foram sendo empurrados para ter os regimes próprios. Hoje, o que a gente vê, e vejo isso também com tranquilidade, é outro momento, né? As previdências estão ficando difíceis de fazer a gestão e agora está retornando e trazendo o regime próprio para um regramento mais geral. Tanto é que, a partir da instituição do regime de previdência complementar, a própria Caixa de Previdência só vai poder aposentar os servidores no mesmo limite no teto do INSS. Ou seja, que hoje é iniciativa privada e setor público com o mesmo teto. Com o mesmo teto. Entendeu? A partir da instituição. Não os servidores que cá estão. Agora, gente, detalhe, nós não estamos subindo o teto da privada, nós estamos descendo o teto do público. Então, na verdade, assim, isso não muda nada, absolutamente nada, para quem está atualmente no sistema. Tá? Isso só vai mudar a partir da instituição do regime complementar, que deve estar fazendo valer só a partir de novembro, e para os servidores que entrarem depois ingressarem disso, né? Após isso, ou seja, a lei não vai retroagir para prejudicar. Não retroage. Perfeito. E também assim, né, o regime complementar, se por um lado o regime próprio ele vai pagar aposentadorias até o limite, o teto do INSS, o regime complementar não tem teto, né? Então, o regime complementar, o servidor pode contribuir, pode complementar a sua aposentadoria, porque, na verdade, o regime complementar ele é privado. Sim, então, serão contratadas instituições privadas para fazer a complementação, lógico, com participação do município. Né? Secretária, férias, licença-prêmio, anuênio, sexta parte, como é que fica isso nos projetos? Só adequação à Constituição Federal. Então, na verdade, em relação a... Por exemplo... As férias. Se o funcionário... Se ele for um funcionário faltoso, isso acaba incidindo sobre as férias também? Isso já acontece hoje. Sim. Né? Isso já acontece. As férias, na verdade, a gente só está adequando em relação às indenizações. Né? Então, a indenização de férias está sendo melhor, está tendo mais critério. E aí você me perguntou, se a mudança tem impacto sobre a folha. Tem impacto sobre a folha na medida que eu não necessite indenizar férias que, na verdade, não foram gozadas não por culpa do empregador, que seria, no caso, o município. Né? Ou seja, então, é mais uma adequação. Eu não posso simplesmente acumular férias a bel prazer. Isso, exato. Vem nesse sentido. A partir do momento que eu tenho duas férias, uma vencida, a outra não pode vencer. Isso. E se eu deixar vencer, o município... Isso a gente já está isso já está bem regulamentado. Certo. A gente está colocando as férias em dia, né? Os servidores estão gozando suas férias e a gente só está, na verdade, reorganizando. Então, essa questão das férias teve uma alteração que é a respeito das férias dos cargos comissionados. Porque as férias, os cargos comissionados, essa é uma proposta, né? Na verdade, Sim. O governo está colocando uma proposta e os vereadores estão se apropriando do assunto, podem evoluir para alguma outra alternativa, mas assim, a partir da emenda 103 de 2019, inclusive, vamos ver aqui, no artigo no artigo 40, inciso 13, que aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, inclusive mandato eletivo ou emprego público ou regime geral de previdência. Então, significa que a hora que você define o regime previdenciário, você define também qual é a relação de trabalho. Então, regime próprio, o que define as relações de trabalho entre o servidor e o empregador.
É o estatuto. No regime geral, o que define a relação de trabalho entre o empregador e o comissionado? A CLT. CLT. Então, CLT. mas nós não teríamos duas pessoas executando o mesmo serviço no mesmo espaço com regramentos diferentes? Não, na verdade, não tem uma isonomia quem está nisso? dizendo isso é a Constituição. Na verdade, não é assim, conflitante? não é. A Constituição, inclusive, não dá isonomia, não dá direito à isonomia de nenhum cargo. Isso não abre brecha para ações abria judiciais? Antes. Hoje isso O indivíduo presta serviço como comissionado depois de 4 anos. De repente fala, não, agora vou buscar esses 20% está escrito na Constituição. Então, artigo 40. Artigo 40. Então, inciso 13. há essa interpretação, então, mas não se corre esse risco. Não, nenhum. Até porque, assim, se você tem um regime jurídico único, você também não tem, não existe direito adquirido, né, em regime jurídico único, né? Todo mundo fala do regime jurídico único. Isso com certeza tem um impacto sobre a receita municipal. Tudo bem, não é o impacto. Na verdade, assim, esse não é só sobre a receita, é uma adequação à Constituição. Sim. Então, isso é mandatório. Mas sobra um pouquinho lá no... O que está na Constituição Federal, assim, isso para o cidadão saber, o que está na Constituição Federal é mandatório. Então, os representantes da sociedade, que a Câmara, os gestores públicos têm que cumprir. Então, a gente está só cumprindo. Se mantém 50% para as férias dos funcionários públicos e 30% para as férias dos comissionados. Terço, né? Um terço constitucional. O terço batido no que vai a CLT. Lá na Constituição fala pelo menos um terço, né? Mas já que a CLT está um terço, a gente põe um terço. Põe um terço. Tudo bem. Essa é a proposta do governo, né? Nós podemos evoluir. Que está passando pela Câmara. Sim. Questão do anuênio, sexta parte. Anuênio e sexta parte, mandatório, Constituição Federal, artigo 37, inciso 14, inclusive com repercussão geral, inclusive de sentenças do Supremo Tribunal Federal. Os acréscimos pecuniários de qualquer natureza, eles não podem incidir uns sobre os outros. Né? Então, por exemplo, o anuênio, a sexta parte não pode incidir sobre o anuênio, que incide sobre o salário. Sim. Né? E até pela natureza deles, né? Os dois são adicionais de tempo de serviço. Né? Então, os dois, um incidindo sobre o outro, isso não pode. Então, a gente está só adequando a Constituição Federal. Perfeito. Em relação à licença-prêmio? Licença-prêmio, na verdade, a gente está fazendo uma adequação porque a licença-prêmio, o nome já diz, ela é um prêmio. Ela é um prêmio de quê? De assiduidade, de frequência. O que estava acontecendo? Vamos supor que eu entrei em fevereiro de 2000. Então, eu falava assim, se em 5 anos você não tiver faltas injustificadas, você for assíduo, você vai ter um prêmio de 90 dias, né, de gozo. Era em pecúnia, mas agora, parte podia ser em pecúnia, agora não pode mais. Não existe mais, ou seja, não recebem dinheiro, sim, somente em gozo. E aí, o que vai acontecer? É só para o gozo, né, de 90 dias a cada 5 anos. O que estava acontecendo é que, por conta de uma mudança na legislação, esses 5 anos iam se movimentando. Então, vamos supor, se a pessoa não cumpriu dentro dos 5 anos, começava mais 5. Então, ela nunca perdia, na verdade, o direito daqueles 5. Se eu tinha 2 anos e acabei entrando eu acabei faltando e justifiquei, eu paro aquele segundo ano e começo novamente. Começa de novo, ou seja, você não perdeu aquele dentro do interstício de 5 anos, né, de 2000 a 2005. Então, isso inclusive, para a folha de pagamento. Eu até comentei assim, às vezes parece que é uma questão política, é uma questão técnica. Como que você pode colocar isso dentro de um sistema, fazer gestão de licença-prêmio, se toda hora é móvel, né? Os 5 anos é móvel. Ele vai sendo conforme a vida de cada servidor. Então, né? No entendimento, seria de 2010 a 2015... O 2015 seriam 5 anos. Depois de 15, 20, então, 20, se você 25, nesse período você cometeu alguma situação que não te deu direito, você perde, isso. Então, e só passa a contar a partir de 2016. Isso, exatamente. Porque é um prêmio, né? Um prêmio que está instituindo o período em que deve ser exercido. Sim. Não apenas o período de 5 anos, mas quais 5 anos? De tanto a tanto. E aí, assim, para quem tem curiosidade, pode verificar em todo município que tem essa regra móvel, que fica impossível de você fazer gestão, de você conseguir... e dá a sensação de injustiça, né? Porque quem vem certinho, né? Quem cumpre aqueles 5 anos não se sente premiado, né? Porque todo mundo pode ser premiado, né? Então, grosso modo, eu estou no meu primeiro ano ali e eu acabei faltando e justificando. Tecnicamente, eu perderia
o direito. Eu começo, a partir daquele momento, eu começo a contar novamente os 5 anos. Hoje é assim. Ele fica móvel, né? É 5, mas como você bem exemplificou, se no primeiro ano eu tive, sei lá, 10 faltas injustificadas, 5 faltas. E aí, pronto, 0, você começa de novo e você tem direito a contar de novo mais 5. Mais 5. Né? E aí... Na verdade, assim, agora institui-se de 2022 a 2027. Neste período eu não posso ter faltas, senão eu não tenho direito a esse período. Não só faltas também, né? Mas suspensão, situações. né? A gente está colocando faltas quando a pessoa comete infração, ela também né? é suspensa, essas suspensões então, também. Então, isso está sendo adequado. Então, esse período, se eu perder esse período, eu só começo a concorrer novamente em 2027. Na verdade, era assim. Fizeram uma mudança na lei e depois, assim, ficou impossível de fazer gestão de licença-prêmio, né? Na medida em que ela é móvel. Ela vai se movendo, né? Então não pode. Se a gente contar de 5 em 5, eu consigo, inclusive, colocar isso dentro do sistema de informática, eu consigo fazer a contagem, eu consigo saber. Controle. Isso, aumenta o nosso controle também. Então, controle. ele não é só para ajustar a questão da justiça, né, do prêmio, mas ela é uma questão técnica também, até para a própria folha de pagamento do município, para a gente poder fazer as contagens de forma mais precisa, né, mais certinha. Mais adequada. Ainda falando, aproveitando dessa questão, vamos falar um pouquinho sobre, já que falamos sobre anuênio, férias, diretores de escola. Dentro da Lei de Diretrizes Básicas de Educação, lá nos idos de 2005, 2006, foi instituído aí que o diretor de escola, o cargo seria suprido através de concurso público. Uhum. Isso foi definido. Inclusive, à época, podia ter outras alterações, outras possibilidades. Ser eleito pela comunidade, pelos gestores, teriam todas umas possibilidades. Mas se optou pelo concurso público. Como em vários municípios, ele ser uma função gratificada com critérios onde apenas os professores podem ocupar essas funções gratificadas. Então, o que nós temos hoje? Essa proposta está sendo encaminhada ao Legislativo, de que... Inclusive, essa também foi apresentada para os sindicatos, para os representantes dos professores. Sim. Então, a partir sendo aprovada... cargo de diretor, muda o nome. Na verdade, assim, não muda. Os diretores que estão, eles extinguem na vacância. Eles vão continuar sendo diretores. Diretores, mas a partir do momento em que ele vamos supor, se faltar um diretor e as funções gratificadas estiverem criadas, isso, você começa a ocupar os cargos de diretor através de função gratificada. Então, na verdade, você vai ter 2 sistemas caminhando juntos. Eu tenho os diretores que são instituídos pelo concurso e os que vão ser conduzidos por critérios, né? Que aí, lógico, aí você teria que trazer a Márcia, né? A secretária de Educação aqui para falar dos critérios, mas assim, a princípio ocupados apenas por professores. Hoje nós temos na rede uma grande parte de diretores, alguns aposentando. Então nós ainda teremos grande parte sendo diretores. Sim. Os atuais que foram concursados. Sim, normalmente. Mas a partir da criação desta nova forma, já não se faz mais concurso para diretor. Sim, passando a lei, aí você não faz mais o concurso. E os cargos, conforme eles forem entrarem na vacância, ou seja, o professor se aposentar, ele não vai mais... Eu não vou precisar chamar no concurso. Eu posso preenchê-los com a função gratificada, um professor ocupando o cargo de diretor. Somente pessoas da rede municipal de ensino, somente professores da rede. ou coordenadores, ou somente professores? Só professores. Se tem algum assistente, algum coordenador, não pode assumir? Eu acho que o assistente de direção que você está falando... O assistente de direção, essa função acaba sendo... Acaba indo junto, né, com o diretor. Eles são muito parecidos, né? Agora nós temos o coordenador. A figura do coordenador também pode ser colocado, porque é funcionário público, ele só tem que ser funcionário da educação. O problema do coordenador é que ele entrou para o concurso, ele não pode mudar de cargo. E o professor... O professor pode assumir uma função gratificada. Porque é uma função gratificada. Já o coordenador já não pode. O coordenador, porque o serviço público ele funciona diferente, né, do setor privado. Sim. A gente tem uma porta da frente chamada concurso. Uma vez que você entrou naquele cargo, você nasce e morre naquele cargo. Você vai se aposentar naquele cargo, você vai com aquele cargo. Você não. Antigamente, né, existiam critérios que eram onde as pessoas poderiam até entrar em um cargo e acabar em outro. Hoje não, né? Na verdade, o FG é um desvio de função legalizado.
A função gratificante. Não, na verdade, assim. Eu sou professor, se eu exerço a direção, eu estou saindo da sala de aula. Mas você não sou contra, não, você você está assumindo atribuições de maior responsabilidade dentro da sua função de educador, que é a gestão educacional. Mas fora de a menos sala que de assim, aula. que a gente entenda que a gestão da educação deva ser feita por administradores. Se a gente entender que a gestão da educação tem que ser feita por educadores, já é uma discussão para outro ponto. Não, eu tenho administrativamente e tenho educacionalmente. Eu já assisti debates desse tipo. Assim, a função dos gestores da educação, ele tem que ser um gestor, ele pode ser um administrador, ele pode ser um economista, ou ele tem que necessariamente ser um educador para exercer a função de gestão. Né? Então, na verdade, ele vai fazer a gestão da educação. É a gestão do ensino ou a gestão administrativa? A gestão porque na verdade você engloba as duas. Mas ele está imbuído de todas as questões educacionais. Porque imagina para uma diretora, quando ela vai organizar, sei lá, o cronograma das aulas, quando ela vai, por exemplo, convocar os professores para fazer projetos, quer dizer. Na verdade, são coisas desculpa, secretária, mas quando você tem um professor que é alçado à direção, ele não tem só as questões voltadas para a educação, ele tem as questões também que envolvem o administrativo. Sim. Que ele não tem essa formação administrativa, mas ele acaba exercendo. Como outros cargos, vamos supor, se eu sou economista ou sou analista, eu entro com a função de analista e eu sou... Na verdade, eu sou convidado, né? Porque livre nomeação, então a gente é convidado a exercer um cargo onde você onde você tem mais atribuições de gerenciamento, de supervisão, de coordenação, de organização. Né? Então, eu não deixei o meu cargo. Por quê? Porque a função gratificada ela é uma condição temporária. Ela não muda a natureza do meu cargo. Eu estou assumindo funções de responsabilidade. E a qualquer momento eu volto para exercer minhas funções de origem, do cargo. No cargo específico do professor, ele se aposenta em sala de aula. Ele assumindo um FG, ele acaba intercalando essa questão da sala de aula? Não, porque essa discussão também está superada. Está superada, não já está superada porque também a gente já tem orientação, inclusive do superior, também do Supremo Tribunal, de que diretores, coordenadores, supervisores, orientadores também exercem a função de professor. Então, eles também, o tempo deles também é contado como de professor. Então, esse debate já unificou. Está superado. Está unificado. Eu estou falando de coisas que não são muito da minha área, assim, mas que eu conheço do PL. Quem pode falar com muito mais propriedade disso é a nossa secretária de Educação. Né? E em relação a essa questão do FG ao invés do concurso público, qual seria a vantagem para o município administrativamente, secretária? Porque você deixa de instituir um concurso e, é lógico, com a aposentadoria vai se dando a vacância, vai se extinguindo a função dentro do organograma e se cria... Eu acho que uma das vantagens é a gestão em si. A gestão é mais eficiente, porque você tem um professor que domina as questões da escola. Ele está no dia a dia da escola, ele conhece a realidade da escola, dos alunos, dos pais, daquela comunidade. Então, assim, no concurso, quem te garante que quem passa no concurso é um concurseiro, né? O melhor... mas ele tem que ter tido uma experiência no serviço público. Pode ser que foi em outro lugar. Quer dizer, que não tem a realidade de Cubatão. Os municípios... Né, aliás, é um debate que os municípios fazem em relação a todas as questões de leis. Né? Porque, por exemplo, por que nós temos que seguir totalmente a legislação de São Paulo? Porque os municípios são diferentes, não é esse o argumento? Sim. Que os jurídicos utilizam? Assim, não, porque nós temos nossas diferenças, nós temos as nossas particularidades. Então, nada mais justo de que o município ele legisle sobre as questões que são suas específicas. E a gente pode considerar também que, principalmente os cargos que a gente chama de cargo direto, ou seja, o cargo finalidade, aquele cargo que está ligado à finalidade pública. Né, que são os professores, né? Então, aqueles da finalidade, os cargos que estão ali diretamente ligados à sociedade. Né? Esses têm que fazer mais sentido, né? De que eles estejam mais próximos, que eles conheçam a realidade, né, das comunidades, porque
Não sei se você tem, lógico que você teve acesso ao estudo entre as melhores escolas do Brasil, escolas públicas muito boas. O grande segredo das boas escolas é que os pais, a comunidade, os professores, todos eles estão envolvidos com a questão educacional. Então, não tem nenhum segredo, não é mais computador, lousa digital, não é isso que faz a diferença, né? Mas sim o envolvimento da comunidade. Da comunidade, ou seja, dos pais, dos professores. Então, eu acredito muito nisso. Muitas coisas a gente defende a descentralização, outras coisas a gente defende a centralização, né? Ou seja, de estar mais próximo, né? De ter uma... Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico satisfeito, porque eu debatia isso, defendia esse posicionamento em 2005, no início dessa discussão, porque eu entendia que a comunidade deveria eleger o diretor da escola, o corpo docente deveria eleger o diretor daquela escola, os alunos deveriam participar como desse processo. Como em outros países, né? Elege até o delegado, né? Isso, elege o diretor da escola, que seria uma coisa muito positiva, né? Mas na época se optou pelo concurso público e eu devo entender agora que uma nova visão está assumindo e se volta a questão de indicar o diretor, né? o gestor vindo público. dos próprios professores, dentro do quadro da educação, né? O gestor pode indicar, então... Então, assim, essas são as propostas, né? Sem nenhuma... É com muita tranquilidade que a gente fala do projeto de lei, essas adequações à Constituição Federal. Na verdade, elas ainda são modestas, perto do conjunto de mudanças que tem que ser feito, né? Então, não está incluído aí ainda a reforma, né, a reforma mesmo, ou seja, a adequação da previdência do município, que seria a organização, a instituição, transformar a autarquia verdadeiramente numa unidade gestora de previdência, né, que hoje nós não temos, porque a concessão de benefícios não é feita, né, na unidade gestora, ela é feita dentro das autarquias, né? Então a CMT faz a aposentadoria da CMT, a Caixa faz a aposentadoria da Caixa, a Prefeitura faz a aposentadoria dela e assim sucessivamente, né? A gente tem, isso está pulverizado, né, entre os órgãos do município e não está centralizado, né? A expectativa do plano, desses projetos de lei, a senhora entende que a discussão foi feita com os representantes de classe. O entendimento existiu isso. Obviamente, a gente entende que existe a possibilidade de mobilização de grande parte dos servidores, até mesmo porque é um direito de se mobilizar, de se manifestar. Sim. É óbvio, e seria a segunda vez dentro de uma gestão do prefeito Ademário que acontece essa mobilização. Nós tivemos isso no início do ano da primeira gestão dele em 2017, né? E temos isto agora novamente acontecendo, essa mudança, essa adaptação, agora no início da segunda gestão. A expectativa, 100% desse projeto sendo aprovado? Há pontos cruciais para o debate? Como as tratativas tiveram início já na Câmara Municipal e os vereadores estão debruçados sobre o projeto, pode ser que essas discussões evoluam, né, para outros pontos. A expectativa é de que, pelo menos aquelas que estão relacionadas diretamente à Constituição, os vereadores, na verdade... Aquelas que não dá para ser alteradas. As que não tem, né, a gente não vai ter muito como não fazer isso, né? Porque o município, quando ele não segue esses regramentos constitucionais, ele sofre o risco de ter uma ação direta de inconstitucionalidade, né? E aí são coisas também que prejudicam muito a gestão pública. Mas, assim, é lógico que as pessoas se mobilizam, as pessoas podem ter dúvidas, mas, assim, hoje foi no sentido mesmo de esclarecer o cidadão de que o governo está preocupado com o equilíbrio previdenciário, o governo está preocupado em não tirar direito do servidor, mas sim regulamentar, normatizar, adequar o que diz a lei federal, não é? Como todos os municípios estão fazendo, né? Alguns municípios simplesmente copiaram a lei federal e colocaram para valer. E o município aqui está adequando, né, aos poucos, e ainda não concluiu toda a fase de adequação. No caso aqui da Previdência, que eu vi que você perguntou bastante coisa de Previdência, sim, mas, na verdade, a Previdência a gente só tem, né, um item, né, que é o da idade mínima, que vai para a lei orgânica, e temos uma da readaptação, né, que ninguém fala também. Né, sim, dessa questão do funcionário público ser aproveitado em outros setores. Sim, porque isso sim tem um impacto sobre a Previdência, para evitar as aposentadorias precoces, porque elas custam muito.
Custam muito ao município e ao cidadão, né? Porque se você tem uma pessoa, mudou, hoje não existe mais o nome aposentadoria por invalidez. Existe aposentadoria por incapacidade laborativa. O fato de você ter uma doença, de você ter algum problema, né? Que seja, todos nós temos doenças, né? Mas que não nos incapacitam ao trabalho. Então, tudo isso tem que ser avaliado com um processo muito claro, né? Porque hoje a Constituição prevê isso. Então, ela diz assim, ela quase chega a falar para os municípios e estados: vocês não podem aposentar as pessoas sem as pessoas passarem por processo de readaptação, de restrição, elas serem, inclusive, o município se adaptando ao problema de saúde da pessoa. Então, se eu tenho uma visão subnormal, eu posso colocar uma tela maior. Se eu ponho, entende? Assim, nós vamos ter que nos adaptar, na verdade, vamos ter que criar mecanismos de adaptar as pessoas para que elas possam desenvolver suas atividades com eficiência, com tranquilidade, sem nenhum risco à saúde. Então, essa parte é uma parte que eu gosto de tratar muito, que é a questão da restrição e readaptação. E sendo que, no nosso projeto, a gente não imagina mais uma readaptação-restrição que seja uma visão só do médico, mas tem que ser uma visão multiprofissional. Posso colocar um exemplo nisso para ficar... Digamos que nós temos a pandemia, nós temos professores, e grande parte, não dos professores, como outras pessoas também, acabam sofrendo, por muita pressão, acabam sofrendo do mal que assola a humanidade, que é a depressão. Sim. Muitas vezes não tem condições mais de retorno à sala de aula. Jovens ainda, que ainda tem muito por cumprir, esses então seriam dada a possibilidade de uma readequação dentro do serviço público. Sim. Então, eu tenho uma ideia assim, eu já tenho uma ideia mais ou menos desenhada assim, em termos de gestão. Eu acho que esse é um problema que não é só do profissional, ou do professor, ou do analista, né? Ele é um problema da secretaria, dos gestores como um todo. Nós temos que nos responsabilizar pela saúde do servidor. Então, colocar ele no lugar onde ele não tenha pressão, onde ele possa desenvolver suas atividades com dignidade, eu acho que isso é condição de gestão de pessoal. Né? Então, a readaptação e a restrição não é só... então ele não serve mais como professor. Né? Que a gente, às vezes, conversa com as pessoas e fala: nossa, eu me senti uma pessoa isolada do meu grupo social. Eu não me sinto mais como professor, eu não sou bem-vinda ao grupo. E a gente evitar esse tipo de segregação. Por quê? Porque, na verdade, ele ainda é um professor. Então, ele tem toda a capacidade intelectual, ele tem conhecimento, ele tem bagagem suficiente para trabalhar em outras áreas da educação em si. Da educação, mas ele não poderia trabalhar, essa adaptação não pode ser feita fora da área em que ele exerce? Ou pode ser, esse desvio pode ser feito? Eu acho que se a pessoa já se sente isolada e você ainda tira ela do grupo, então, eu acho que só contribui ainda para ela se sentir isolada do grupo dela. Né? Independente dessa questão psicológica, se nós temos uma questão da legalidade, é possível, através disto, desviar a função? Através aí não é desvio de função, porque agora tem previsão na Constituição. Então está previsto constitucionalmente, então pode ser feita essa adequação para que o profissional continue a trabalhar dentro do serviço público. Até essa emenda 103, 2019, cada município fazia o processo de restrição e readaptação de uma maneira. Então, muitos assim, eles se adaptavam em qualquer cargo, e ficava muito, virava menu, né? Eu quero ser agora... Eu quero... O que tem para mim hoje? O que tem para mim hoje? Cardápio. E não é isso, né? Primeiro porque ele é um servidor público, então todo servidor é contratado para exercer uma função pública. Então ele continua com esse dever. Então nós temos que cuidar disso. Ele continua tendo que atender o que a população espera dele, né? Então, professor na área de educação, o pessoal da área de saúde na área de saúde. Se não é possível, e ele ainda for confortável, e for adequado do ponto de vista multiprofissional, e não é só lá o do médico, multiprofissional, ele ser adaptado em uma outra função, é isso? A Constituição hoje, ela dá o suporte para que o município possa colocar essa pessoa em outra função, sem haver desvio, porque antes configurava o desvio, porque você não tinha uma previsão nem na Constituição, e muitas vezes no município também não tinha uma lei muito clara, né? Sempre foi assim um limbo também legislativo, e aí as pessoas iam, né? Elas iam se movimentando
e não eram devidamente cuidados. Uma outra coisa que faz parte da readaptação à restrição é o constante acompanhamento e manutenção para ver se aquela condição continua dada. Como é obrigatória também da aposentadoria por invalidez. Recuperação volta para o setor. Sim. Se mantendo a condição, Não, continua isso. dentro dessa forma diferenciada. É muito mais digno, né? E humano. Agora, né? um dos pontos mais polêmicos, que inclusive é ponto. Registro de ponto, secretário. O registro de ponto? Sim, agora vai ter dentro do projeto institui-se a obrigatoriedade em registrar o ponto. Apenas Sim, os cargos de secretário adjunto, acabam tendo essa alternativa da não necessidade de se registrar o ponto. A frequência, a jornada de trabalho, ela tem que ser cumprida, né? Nós somos contratados. E para aferir tem que se ter... Você tem que ter controle. Né? Frequência tem que ter controle. Então a gente precisa, condição mínima, e que o cidadão espera do poder público, que os servidores obedeçam e cumpram os seus contratos de trabalho. Então, o ponto de frequência nada mais é do que a jornada de trabalho, o contrato do concurso, né, no caso, Sim. que está dentro do ponto de frequência dele. Nada mais. E qual o sistema que se utilizar? Digital? Digital. Por enquanto, digital. Em todos os próprios, o sistema digital, quanto tempo a implantação? Então, na verdade, isso já está na saúde, né? Então, agora o que a gente Saúde e educação tem alguma coisa também? Não? A educação a gente ia começar, mas nós tivemos que parar e nós vamos retomar só em setembro. Não na educação, provavelmente vai começar pela Secretaria de Esportes, porque lá a gente também tem professor. Então, como é uma secretaria menor... A menor dá para isso, dá para a gente testar. Porque na saúde também foi extremamente complexo. Hoje, toda a Secretaria de Saúde tem ponto eletrônico. O ponto eletrônico, inclusive, ele dá a possibilidade, inclusive, do servidor fazer o teletrabalho. Por quê? Porque você pode estar na sua casa e bater o seu ponto, por exemplo, no celular, porque o sistema hoje permite. Então, mas, as pessoas que estão no home office devido à pandemia também têm um controle de ponto. Pode ter o controle de ponto, exatamente. Também tem o controle de ponto. E assim, e você pode dizer, inclusive, onde ele pode bater o ponto dele. Ele vai, vamos supor, o professor vai dar aula de casa. Tá, ele está em casa. É aquele endereço. Ele vai estar, vamos supor que eu tenho um engenheiro que precisa fazer ele fica nas obras. Eu posso dizer onde ele vai bater o ponto dele. Ele está na obra tal, ele está em tal região. Eu posso também... Hoje a possibilidade da tecnologia, ela é Me veio aqui gigante. uma situação. Eu estou no teletrabalho, eu vou bater o ponto aqui, mas eu vou aproveitar e eu vou dar um pulo ali. Não, eu estou com o ponto aberto no teletrabalho. Sim. Exatamente. Existe uma responsabilidade, existe uma conferência, existe toda uma atribuição. Na verdade, assim... Não só o professor, o que é o teletrabalho? O professor, que é uma das maiores O que é o massas. home office? Home office é o trabalho em casa. Então, você está ali, vamos supor, se a sua jornada é 8 horas, você abriu o seu ponto, você fecha o seu ponto para almoçar, depois você abre o seu ponto e você cumpre a sua jornada. Lógico que alguns trabalhos, a gente percebeu isso durante a pandemia, são incompatíveis com o teletrabalho. Sim. Outras não. Uma boa parte dele pode fazer em casa com perfeição. Hoje, por exemplo, uma folha de pagamento, você pode fazer o tratamento da folha de pagamento, o cálculo, de casa. Você pode trabalhar a folha todinha. Praticamente quase todos os processos de folha hoje, você pode fazer de casa. Você entra no sistema online, né, o sistema está lá, é web, você entra no sistema e começa a fazer... E você vai lá cumprindo suas 8 horas, até mais, né? Porque Sim. Dependendo do que você está fazendo na folha, se for um reajuste, se for alguma coisa assim desse tipo, né? É uma forma de controle ou uma forma de adequação? Eu acho que são ambos, porque, na verdade, a gente está adequando, né, primeiro aos órgãos de fiscalização, porque nós somos fiscalizados. Sim. Para que a gente tenha controle sobre a frequência dos nossos servidores. E todo servidor tem que cumprir jornada. Não há exceção para isso. Controle. Né? É bom que o cidadão saiba que essa é a política do governo. Não há exceções. Mesmo os cargos comissionados têm que cumprir jornada. Então nós vamos começar pelos menores e até chegar ao grande núcleo. Paço municipal, Paço já teve catraca, já tiveram... Mas o nosso planejamento que até fevereiro todo o Paço já vai estar com ponto eletrônico. Secretária, a gente sabe que existem pessoas e pessoas. Muitas pessoas que já cumprem os seus horários e fazem até mais que isso. Né? Em outras que também aproveitam de algumas situações e se valem da expertise da lei de Gerson, de se levar vantagem em tudo.
Estamos preparados para valorizar tanto um quanto também controlar o outro? Com certeza. Essa é a ideia, né? Porque a gente também não pode... Esse é um dos grandes problemas da gestão de recursos humanos no setor público, né? Não há incentivos. Né? Então, assim, todo mundo cumpre jornada. Ou alguns cumprem jornada. Os que cumprem jornada ganham exatamente igual aos que não cumprem jornada. Piano. Exato. E que não é um sistema que gera sentimento de justiça, não é? Então, isso existe. Isso aí existe e a gente quer minimizar isso. Acho que todos os servidores têm que cumprir jornada. E eu acho também que faz parte, né, eu espero, pensar e fazer um projeto de valorização também do servidor. Né? Então, assim, plano de carreira? Dos locais de plano de carreira. Não virou lenda, não. Isso pode acontecer. Pode acontecer, com certeza. Aliás, está no plano de governo. Se o senhor leu o plano de governo do Adhemar, isso de 21 a 24, né? Porque 25 seria o PPA. Sim. De 21 a 24, tem lá plano de carreira, revisão do quadro, né, de cargos. Isso a gente já está fazendo. A gente está eliminando os cargos que ficaram obsoletos, né, ao longo dessas décadas vacância, todas, obsoletos. Né? A vacância principalmente daqueles... A gente percebe que é obsoleto porque, primeiro, que eles vão se aposentando e não há reposição. E os secretários não pedem reposição. Outros, assim, a gente percebe que não tem uma função mais específica, porque aquilo foi superado, né? Por exemplo, lactarista... Né? Realmente fica algumas situações aquele que... apontador, né, que apontava o ponto, hoje o ponto... Não tem, já não se faz mais necessário. Isso. Como é que era? Chefe de abastecimento, né? Por exemplo, de gráfica, nós não temos mais gráfica. Vários cargos, né, que foram ficando... Merendeiras. Ao longo... as merendeiras, né, porque a refeição, a alimentação das crianças foi terceirizada. Então perfeito. Tem essas situações. Secretário, é óbvio que esse nosso bate-papo aqui para elucidar grande parte desse projeto. Como eu já disse, o projeto vai para a Câmara e nós vamos abrir agora a possibilidade de discutir com a Câmara. A Câmara está aqui para debatendo e dentro do debate com a Câmara nós vamos abrir também para que a municipalidade, para que o servidor possa estar encaminhando seus questionamentos, seus apontamentos, para nós estarmos colocando agora junto ao Legislativo. E os cidadãos também, né, para saber o que o governo pensa sobre a gestão, né, que ele está... Como ele observa essa questão da gestão pública. Exatamente, a gestão de pessoal, adequação às regras, né, ou seja, colocar o município numa situação em que ele não receba apontamentos das fiscalizações, porque muita coisa, às vezes, que a gente sente muito assim na gestão, é que a fiscalização, a gente passa uma grande parte do tempo, na verdade, prestando contas. Sim. Isso faz parte da gestão. Mas, se a gente deixa a casa arrumada, né? Para precisar de contas fica mais fácil, fica mais ágil. Não é verdade? A gente tem mais tempo para gestão e menos tempo para prestar conta. Fica menos tempo apagando incêndio e mais tempo gerindo. Exato. Então, é nesse sentido, né? Eu espero que, lógico que podem ainda perdurar dúvidas, podem ainda permanecer alguma dúvida, alguma exacerbação, ou as pessoas podem entender de maneira diferente essas adequações que a gente está fazendo, mas a gente está discutindo, né? A gente está discutindo, já discutimos com o sindicato, fizemos algumas reuniões com os vereadores, então eles também estão analisando essas questões. Eu espero que a gente chegue num bom termo, né? Onde a gestão seja atendida na sua necessidade de regulamentação, que é necessária, e que não fique na cabeça do servidor que são direitos que estão sendo retirados, né? Quando, na verdade, o que a gente está fazendo mais são adequações e cujas adequações ainda estão sob discussão, né? Então, assim, o que a gente não pode fazer é fechar o debate e fechar a discussão, né? Eu penso isso, você pensa aquilo, pronto, acabou a discussão. E aí a gente não consegue avançar. Aliás, os modelos que são muito extremados, né? Os sistemas não avançam. Para qualquer sistema avançar, ele precisa do debate, né, republicano, Sim. urbano, sensato, né? Menos ingerência, mais profissionalismo. Isso. É a base de tudo.
que seja feito aquilo que é o mais correto, que o funcionalismo público ou cubatense seja sempre visto de uma forma muito carinhosa, a meritocracia seja instituída, a lei de Gerson perca a força. Sim. E que ser servidor em Cubatão seja sempre motivo de orgulho. Sim. E que a gente, não tenho dúvida de que a questão do mobiliário, a questão, né, da ergonomia, do trabalho, que essas questões também têm espaço nessas mudanças, porque a gente tem que ter um olhar, né, para o servidor que trabalha, né? Ele é que faz as políticas públicas acontecerem. As legislações estão sendo atualizadas, acho que o restante também é necessário, né? Desde a adequação de trabalho até a evolução dessa questão da informatização. E modernização, né? Quando a gente fala ponto eletrônico, processo eletrônico, o teletrabalho, gente, são outros... Pensa se a gente, há 5 anos atrás, 3 anos, estaríamos conversando sobre tecnologias de gestão de pessoal, né? Eu espero que nós possamos voltar aqui para conversar sobre a melhor adequação de qualidade de vida no setor do trabalho para o servidor. Com certeza. Secretário, só tenho a agradecer as suas considerações. Eu que agradeço a sua atenção, pelo espaço democrático, de ouvir as partes, né, de fazer esse debate muito, muito democrático e republicano, e que a gente está sempre disponível e à disposição para discutir os assuntos que são importantes para o servidor público e para os cidadãos do município de Cubatão. Agradecendo a secretária Célia Ribeiro, agradecendo sempre a sua audiência, lembrando que esse debate, como bem disse a secretária, ele envolve tanto o funcionário como também o cidadão, faz parte do público. E se você é o cidadão, você também tem responsabilidade sobre isso. Agradecendo sempre a audiência, lembrando que você pode mandar os seus questionamentos através das redes sociais, seja Facebook, Instagram e WhatsApp, e assim que tivermos agendado o debate com o Legislativo, com o integrante legislativo, os seus questionamentos serão colocados com certeza. Agradecendo a sua audiência, desejando aí, se você está à noite, bom descanso, se você está assistindo pela manhã, o dia te espera com muita luta, mas você tem capacidade. Depois do almoço, já conseguiu metade do dia. Outra metade só depende de você e competência você tem sobra. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.